Fala galera, tudo jóia com vocês? Estamos aqui então mais uma vez fazendo aí uma pequena explanação das tutelas. Então hoje vamos abordar a continuidade do vídeo anterior, pela qual traçamos então uma cognição sumária. Então quando a gente fala em cognição sumária, automaticamente nós vamos ter que falar em tutelas provisórias. E as tutelas provisórias, como é sabido, devem ser aquelas trazidas para uma correta adequação do processo, para a garantia de uma efetividade, bem como também uma tempestividade. Então, nesse tocante às tutelas provisórias, é importante a gente conseguir diferenciar o momento pela qual elas vão ser concedidas. E no momento da sua concessão, hoje elas vêm divididas para nós como as tutelas antecedentes e as tutelas incidentais. Isso é muito importante por quê? Porque o legislador, com o atual código, trouxe então a positivação de tudo isso, trazendo uma nova modalidade para nós, que é justamente as tutelas provisórias antecedentes, onde se traz uma oportunidade de uma petição simples, pela qual a gente vai pleitear apenas as tutelas, sem entrar no pedido principal. Só que para isso aconteça, obviamente, nós vamos ter que trazer um requisito diferenciado, que segundo o código definiu para nós como o requisito da urgência contemporânea, ou seja, uma máxima urgência. Então, naqueles casos que temos uma situação peculiar, onde se faz necessário um pedido imediato para garantir a efetividade, para garantir a questão do tempo adequado, hoje é permitido então que se utilize dessa tutela antecedente. E isso é muito importante, porque vem com o intuito então de garantir a tempestividade, a efetividade dessa cognição sumária. Só que para isso ocorrer de uma maneira adequada, o legislador trouxe dois institutos diferentes no tocante ao ônus dos resultados que isso podem nos trazer. E, trazendo essa ideia, nós temos que abordar um pouquinho de uma outra ótica à fundamentação das tutelas. Como vocês sabem, as tutelas no tocante ao seu fundamento podem ser antecipadas ou cautelares. Onde nas antecipadas a gente vai buscar antecipar os efeitos dessa decisão e nas cautelares a conservação. E o que isso implícita diretamente para nós? A figura de resultados. Então, toda vez nós vamos ter que ver se elas vão ser cautelares ou antecipadas. Por quê? Porque o resultado final, caso elas sejam concedidas, vão gerar consequências diferentes. Veja bem, quando pedimos então uma tutela antecedente cautelar, uma vez que esta tutela fora concedida, o autor vai ter o prazo de 30 dias para poder realizar a sua complementação, ou seja, uma vez resolvido o pedido da tutela, ele tem 30 dias para ingressar então no mesmo processo com o pedido principal. E até aí, tranquilo. Entretanto, a grande questão é, e se ele não ingressar com esse pedido principal utilizando-se do mesmo processo? O que vai acontecer? Vai acontecer a cessação da eficácia, ou seja, esse processo vai perder a sua eficácia e inclusive vai ser vedado a possibilidade de se discutir novamente tal pleito, a não ser que seja por fundamentos novos. Isso então é a regra que acontece uma vez que fora concedida essa tutela antecedente cautelar. Caso não exista complementação no prazo legal, a consequência é que se perde a eficácia deste determinado resultado. E aqui há uma grande diferença no tocante à tutela antecedente antecipada. Por quê? Porque aqui vai surgir um instituto que ficou conhecido na doutrina como estabilização da tutela. Veja bem, entrei com o pedido de tutela antecipada antecedente, ou seja, apenas com o pedido da tutela. O juiz vai examinar tal situação.
uma vez que ele possa vir a conceder, como nós falamos, foi um pedido simples, relativo apenas à tutela, ele vai ter um prazo diferenciado para complementar. Nesse caso, um prazo de 15 dias, ou em casos específicos, o juiz tem ainda a possibilidade de aumentar tal prazo, mas leve-se em conta 15 dias ou a escolha do juiz um prazo maior para tal situação. Só que o que vem com grande valia para nós nesse momento é as consequências. Então, fora concedida a tutela antecedente antecipada. Maravilha, conseguimos então essa satisfação. Só que a gente viu que foi feito só um pedido da tutela, eu preciso do pedido principal. O que vai acontecer? Prazo para que eu possa complementar. Mas e se eu, autor, não complementar? O que vai acontecer? A mesma situação da cautelar onde vai cessar a eficácia? Não. E aqui então é a grande diferença, ou seja, uma vez concedida essa tutela, uma vez tendo prazo para complementar os argumentos e o autor não fazendo, este processo será extinto, sem resolução de mérito. Maravilha, processualmente tranquilo. Mas o que acontece com aquela decisão que concedeu a tutela? E aqui é a grande questão. Essa decisão vai se manter. Ou seja, essa decisão vai gerar consequências, vai trazer esta eficácia, mesmo não havendo a complementação por parte do autor. Surgindo então para nós esta questão de ter os efeitos. E isso é chamado na doutrina como estabilização da tutela, que é um instituto então pela qual aquela decisão passa a surtir efeitos. Mas aí vocês vão perguntar, quer dizer então que aquela decisão concedida em caráter superficial, que pode ser revista, vai se estabilizar e gerar os efeitos da coisa julgada material? Não. Por quê? A coisa julgada material precisa de uma cognição exauriente. E aqui a gente tem uma cognição superficial. Mas isso quer dizer que, mesmo assim, ela surte os seus efeitos. E isso ocorre por quê? Porque uma vez concedida essa tutela, a parte contrária vai ter que tomar o conhecimento. Então, ela vai ter que saber o resultado dessa tutela, sendo então aí informada de tal situação e podendo inclusive não aceitar isso, cabendo então recurso para que ela modifique esta figura. E também, segundo decisão de dezembro de 2018, uma forma de não gerar a estabilização da tutela, além do recurso, é a própria apresentação da contestação. Então quer dizer que, por mais que eu tinha que responder apenas daquela tutela, se eu me antecipe e já apresento a contestação, o STJ entendeu que isso também afasta esse instituto da estabilização. Então, cuidado, porque embora inicialmente a gente possa falar que vai surtir efeitos de uma decisão que não faz coisa julgada material, há sim uma legalidade nesse sentido. Por quê? Porque houve a oportunidade de se manifestar. Inclusive aqui há duas possibilidades de manifestação. Além da possibilidade de se ingressar com o agravo de instrumento para combater essa decisão ou ainda apresentar a contestação, nós temos ainda a ação de revisão da estabilização da tutela, que é uma ação que pode ser proposta pelo prazo de 2 anos da ciência dessa decisão, ou seja, uma vez concedida, se não houver o recurso, se não houver a contestação, eu ainda posso rever, revisar, reformar, confirmar tal questão pelo prazo de 2 anos. Passado esse prazo de 2 anos, obviamente, isso não pode ser mais discutido porque é tido como um prazo decadencial. Então vejam bem, como isso tudo implica uma situação prática que pode ser de grande relevância. Ingressei com uma determinada tutela antecedente, antecipada, pleiteando alimentos, exclusivamente nesse sentido. Fora concedida.
fora pedido posteriormente a complementação, porque pode ser que decorra de uma ação de investigação de paternidade, onde, embora não tenha o resultado, se efetivamente tenha o vínculo ou não, fora concedido alimentos anteriormente. Entretanto, uma vez concedido, o autor não complementa essa situação fazendo o pedido principal de investigação de paternidade. O réu, no caso, também nada se manifesta. O que vai acontecer com essa decisão? Estabiliza. Estabilizou essa decisão sem o recurso e sem a resposta, abre-se ainda a possibilidade de uma ação autônoma pelo prazo de 2 anos. Não feito isso, novamente se mantém esses alimentos. Então quer dizer que eu posso ter esses alimentos de uma maneira estabilizada sem a investigação de paternidade? Com toda certeza. Então, esse é um instituto de suma importância que veio então para garantir uma maior efetividade, para garantir uma tempestividade e que não pode ser falado como uma forma de ofensa, porque nós temos uma dupla ou mesmo uma tripla possibilidade de oposição pelo réu de tal questão que não o fez. E o direito não está aí para socorrer aos que dormem. Com base nisso, então, a gente traz esse comentário sucinto, leve, tranquilo a respeito da cognição sumária, especificamente na figura da tutela provisória antecedente. Muito obrigado a todos, não esqueçam de seguir o nosso canal, Atuadores do Direito, deem o seu like, compartilhe, um grande abraço, até a próxima.